Vamos lá. Nossa aula hoje ainda é continuação da região sul. Hoje nós vamos fazer uma leitura compartilhada. Vamos debater alguns temas importantes do assunto. Hoje nós vamos falar do clima e da vegetação da região sul. As aulas passadas foram relacionadas a esta região. Aí eu quero fazer aqui uma revisão bem rápida, oral. Quem lembra algum fato importante da região sul, levante a mãozinha, por favor, para a gente debater um pouquinho sobre ela. Um fato importante, uma característica da região sul. Jean levantou a mão, pode falar. Ela é a menor do Brasil. Legal, Jean, isso mesmo. Uma característica da região sul. Ela é a menor do nosso país. Tia, e o relevo dela é mais planalto, né? Ótimo. Tia, e que os primeiros habitantes foram os indígenas. O relevo da região, ela se baseia somente em planalto. Só tem 3 estados, tia. Isso mesmo. E quem é que lembra quais são os estados? Eu sei. Paraná, Rio Grande do Sul. Calma aí, Gabriel. Falou o Gabriel. Quais são os estados? O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso mesmo, muito bem. Então, esses são os estados Tia. lá da região sul. Outra coisa importante na hidrografia, quem é que vai lembrar agora? Quero ver, sem olhar para o assunto. Pode levantar a mãozinha. O que é, tia? Qual é o fato Tia, que ela é classificada em 3 grandes bacias. Sim, temos 3 grandes bacias, mas tem uma coisa bem importante. Jean. Nele foi construída a maior hidrelétrica no mundo, a de Itupí. Uma coisa que se destaca na região sul é a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é a maior usina hidrelétrica do mundo. Ou seja, ela fornece energia. Então, muito bem, já revisamos um pouquinho, né? São poucos fatos, sabendo que quando vocês forem estudar para a prova, vocês têm que focar em todos os assuntos que estão lá, nas páginas que estão para vocês estudarem. Não é só no que a gente está falando agora. Tudo está lá no livro, detalhado. Façam a leitura, estudem direitinho. Oi. Tia, os primeiros habitantes dela foram os indígenas, não foi? Certo, corretinho. Mas a gente viu também Eu lembrei a página. Nós estamos em Geografia, página 115, viu? Por que será que os indígenas foram os primeiros habitantes de lá da região sul? A gente já viu nas aulas de história que os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do nosso país. Então, eles não se concentravam só em uma região. Eles estavam espalhados, então eram diversas tribos, diversos grupos indígenas espalhados pelo nosso país inteiro. Então, os primeiros habitantes do país em geral foram os indígenas. Em todas as regiões nós vamos perceber isso. Em todas as regiões nós vamos perceber isso, que os primeiros habitantes foram os indígenas, que é como eu falei, porque eles já estavam espalhados em várias partes do nosso país. Outra coisa que eu pedi para vocês fazerem, quando alguém estiver falando, vamos ouvir, deixar terminar, para não ficar cortando. Se não fica cortando, a gente não entende nada. Mas eu já vejo que tem pessoas levantando a mão para falar. Pedro Arthur e Gabriel. Eu acho que os indígenas, como você falou, porque eles estavam por toda a parte do mundo, não é, tia? Foi essa a pergunta que você fez? Do nosso país, né? Aí eu acho também, eu acho que eles queriam descobrir mais terras, não é, tia, os indígenas? Só que os indígenas, eles apenas habitavam.
eles não tinham curiosidade, eles não tinham ambição, como os portugueses, por exemplo. Quando os Tia, é portugueses porque eles chegaram, também queriam defender o lar também, não é, tia? sim, quando os portugueses chegaram, eles já foram percebendo que aqui tinha coisas que podiam trazer riquezas para eles. E aí eles já agiram com essa certa ambição, diferente dos indígenas. Os indígenas viviam para se manter no local, para cuidar da natureza, para respeitar a natureza. Eles estavam lá quietinhos no canto deles. Quem começou a se interessar pelas Foram os terras portugueses. foram os outros que chegaram. Gabriel, quer falar alguma coisa? Nada não, tia, porque foi sem querer que eu levantei a mão. Ah, entendi. Ciúle, para a gente prosseguir com o assunto. E a senhora sabe qual é o lugar que fala o português certo? Como é? A senhora sabe qual é o lugar onde fala o português certo? Onde fala o português certo? Fala Sim, o português Portugal. correto. O nosso idioma, ele herdou, ou ele foi herdado de Portugal. Nós falamos assim por causa dos... Mas ele foi modificado, não foi, tia? Por isso que tem o Exatamente. português Brasil e o português normal. Ótimo. Isso Mas o mesmo. correto é de Portugal, tia. Exato. Nós só falamos assim por herança dos portugueses. A nossa língua, se os portugueses não tivessem descoberto o nosso país, descoberto entre aspas, né? Porque foi através deles que o nosso país ele se tornou Ia ser de conhecido. dólar, tia. Que Mas bom. se, por exemplo, se no nosso país, na Não era nossa porque terra, foi herança. só tivesse indígenas, nós iríamos herdar a linguagem indígena, somente a linguagem indígena, ou de outras pessoas que pudessem ir entrando no país. Mas falamos português por causa de Portugal. E eles que têm a maneira original de se falar o português. Nós falamos português, mas é como o Nicolas falou, o português abrasileirado, né? O Brasil. É um pouco diferente. Tem coisas que a gente não entende do português. uma cópia, né? Vamos lá. 115. Vamos falar do clima da região sul. Hoje vamos estudar esses dois temas. Clima e vegetação. Eu vou pedir para o Jean começar. Vamos, Jean, falando do clima. Tia, posso falar uma coisa? Pode. Tia, teve um dia que eu fui fazer um treino lá em Maceió. Aí tinha um homem de Portugal. O sotaque dele era muito diferente. Exato. Ele fala... Às vezes eu não entendi algumas coisas, só que é igualzinho, sobre o sotaque. É só por causa do sotaque mesmo, viu, Caio? É isso mesmo. O que muda é o sotaque. Eles têm um sotaque meio enrolado, né? É diferente da gente. Mas tem muita coisa que é igual. Muita coisa que é igual. Arthur, deixa eu ver o que o Arthur quer falar, mas vamos prosseguindo. Jean, pode começar a leitura. Clima. O clima predominante da região sul é o subtropical, com estações bem definidas. No inverno, as temperaturas são baixas, chegando a 0 graus Celsius, com geadas fortes e algumas formações de neve. Continua, tia? Sim. As serras gaúchas se apresentam como uma região tipicamente fria. Já a região com média mais quente se acha representada por uma grande extensão de terras de planícies com baixa altitude. Muito bem. Então, preste atenção. Quando ele disse que o clima é subtropical, a palavra sub, o prefixo sub, vem de... Subtropical, tia, é o contrário, né? Exatamente. Quase. O prefixo sub significa abaixo.
Então, quando a gente vê esse nome subtropical, significa que ali não vai ser um clima quente. Se é subtropical... Tia, é por isso que... Oi. Tia, é por isso que na palavra subsolo é porque é lá embaixo. Exato, porque está abaixo do solo. Então, são temperaturas muito frias, muito baixas mesmo. Tem período na região sul que chega a nevar. Eu já vi várias situações. Chega a nevar. Tem gente que diz, eu queria que nevasse aqui no Brasil, em Alagoas. Mas o nosso clima não é típico para isso. O clima da nossa região não é típico para a neve, porque nós estamos em um clima tropical, um clima quente. E lá na região sul é quase o tempo inteiro frio. Quem vai para lá, por exemplo, daqui de Alagoas, que vai para a região sul, sente uma enorme diferença. É muito diferente o clima. Tem locais aqui do nosso estado, não. Garanhuns. Garanhuns é um lugar muito frio também. Então, mas não é na região sul ainda, né? Só que a gente está falando de diferença. Se a gente fosse para um local assim, alguém aqui já foi para algum estado da região sul? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu nunca fui. Tia, eu não, mas meu pai sim, tia. Muito bem. E aí, ele contou alguma coisa sobre isso, Tainá? Sobre o clima? Que era muito frio, tia, lá. Realmente. Então, as pessoas que vivem lá, elas não têm uma rotina como a nossa. A nossa rotina, por exemplo, agora nós estamos finalizando o inverno, logo, logo teremos um verão. O clima vai aquecer, vamos passar calor, e lá é totalmente diferente. Então, tudo isso vai ser de acordo com o clima, a vegetação da região. Vamos lá. Ô, tia. Oi. Não aguento mais frio. Só a tarde toda. Como é, Yasmin? Eu não aguento mais frio, tia. Eu fico... Toda vez que termina a aula, eu vou para debaixo do lençol. Ixi, Tia, pois eu não sabia não, que era como é inverno, que eu tô morrendo de calor aqui. Não Eu também tô estamos. morrendo de calor. Eu acho que a gente está finalizando o inverno para iniciar a primavera. Só que, como eu disse a vocês em outras aulas, o nosso, no Brasil, principalmente na nossa região, nós não temos as estações definidas. Não temos. Basicamente, nós só temos verão e inverno. As estações, elas não são definidas. Deveríamos ter tudo certinho, como a gente vê lá no calendário. Já viram, já perceberam que no calendário tem início da primavera, início do outono, início do verão. Tem, E tia. não é bem assim. Não é. É por conta dessas irregularidades. Por que isso acontece? Pelos fenômenos naturais ocasionados por algumas coisinhas que a gente... O aquecimento global. Exatamente, o tal do aquecimento global, que mexe muito com a temperatura no planeta. Mexe muito com com a temperatura em si e acaba causando essas irregularidades. A gente não tem estação definida. Só basicamente verão e inverno, verão e inverno, verão e inverno. Mas vamos lá. Pedro Arthur, para finalizar. Tia, a minha prima, tia, ela tá morando lá em Portugal, tia, com o marido dela, tia, e tá nevando lá, nesse exato momento. Muito bem. E até em São Paulo mesmo, tem pessoas que vão para São Paulo e é estranho, porque lá é bem mais frio do que aqui. Tia, posso falar uma coisa? O meu avô, quando viaja, às vezes ele vai para a região sul ou para Campos Frios. Teve um dia que o meu avô estava em São Paulo, deu 6 graus, tia. 6. Misericórdia. Olha, a gente está achando o frio do nosso clima, como a colega falou que esses dias ela está com muito frio, e o nosso clima, os graus chegam mais ou menos a 23 graus durante o dia, 25.
chegou já a 18 graus. Tia, Agora, 18 graus aqui, a gente sente um frio enorme. Agora, vocês imaginem. Porque a gente não 6 tem graus. costume, tia. Exato. Tia, E vocês imaginem 6 graus. E teve já situação no Rio Grande do Sul mesmo, que a temperatura ficou abaixo de zero. Abaixo de zero. Então, lá, Falaram que nevaram, não foi, se tia? não tiver Tia. nada, foi 2 graus negativos, ou seja, 2 graus abaixo de zero. Muito gelo. Tia, Tudo está nessa nevou situação. Oi? Tia, aqui no Nordeste é raro chover granizo, né? Muito raro, muito mesmo. Eu não lembro de ter visto isso. ainda bem, tia. Imagina. Ô, tia, TV, o meu gente. pai viu no Facebook. Tô na rua, chuvejando na cabeça. No Sergipe. Pronto. Tia, em Sergipe, o meu pai viu no Facebook. Ah, entendi. Tia, já viu? A pessoa tá andando aqui no meio da rua, até cai um granizo na cabeça. Chega em casa com um catombo, bem grandão. Imagina. E todo mundo tem que estar. Porque ninguém tem esse costume. Ninguém tem esse hábito de ver caindo gelo, de ver caindo pedras de gelo. Imagine o susto que a gente não teria, que a gente se assusta com trovão, imagina com chuva de granizo. Mas isso poderia acontecer, né? Tia, eu ia botar o copo, tia, embaixo do negócio Mas de água tem gelada. chuvas que os pingos eles são bem fortes mesmo. Às vezes a gente acha que é até alguma que é diferente. A gente chega e escuta o barulho na telha, é bem forte. Caindo moeda do céu, já pensou? Pronto, vamos parar agora nossa conversa. Vamos seguir com o assunto, senão a gente não acaba a aula hoje. Vou seguir a ordem da tela e vou pedir para o Gabriel fazer a leitura. Vamos? Deixa eu, tia, depois. Bora. As chuvas em quase toda a região distribuem-se com relativa regularidade pelo ano inteiro, mas podem se encontrar também características de tropicalidade nas baixas litorâneas do Paraná e da Santa Catarina, onde as médias térmicas são superiores a 20 graus Celsius. E as chuvas caem principalmente no verão. Muito bem. Então, olha o que ele falou, que o clima, as chuvas são regulares, né? Acontece com regularidade, só que tem áreas próximas ao litoral, né? Nas áreas litorâneas, que a temperatura ela se eleva um pouquinho. Então, sobe, podendo chegar a serem superiores a 20 graus. Não é tão quente assim, mas, né? Vamos lá. Prosseguindo, podemos, Enzo, fazer a leitura? Eu, tia. Sim. Tá bom. Os ventos também afetam as temperaturas. No verão, sopram os ventos alísios, vindos do sudeste, que, por serem quentes e úmidos, provocam altas temperaturas, seguidas de fortes chuvas. No inverno, as frentes frias são geralmente seguidas de massas de ar vindas do Polo Sul e trazem um vento frio chamado de minuano ou pampeiro. Muito bem. Então, ó, ventos frios, que são chamados de minuano ou pampeiro. Página 116. E aí a gente vai falar da vegetação. Tia, grosso ler. Pode sim. Daqui a pouco eu peço, viu, Nicolas? Preste atenção. Em toda a região, as vegetações, elas são de acordo com o tipo de clima. Então, o clima é quem faz a vegetação. Se nós temos um clima seco, nós vamos ter árvores que vão ser adeptas ao clima seco. A Se nós caatinga, né, temos um tia? clima frio, nós vamos ter árvores que são adeptas ao clima frio. Então, a vegetação e o clima estão totalmente ligados. Estão totalmente ligados.
É por isso que cada região tem suas árvores típicas, tem seu tipo de vegetação. Vamos lá. Nicolas, comece falando da vegetação. Devido ao clima subtropical. Peraí! Agora sim, não tem barulho. Devido ao clima subtropical, a região sul possui uma vegetação típica classificada em mata araucárias ou mata dos pinhais, certo? Tá certo? Isso mesmo. Com o desenvolvimento da região, a floresta foi, em grande parte, destruída devido à prática da agricultura, da pecuária e da extração do pinho. Madeira utilizada para a construção de casas e fabricação de móveis. Com o desenvolvimento, a floresta foi em grande parte destruída. Então, ao mesmo tempo em que a região ia se desenvolvendo, a floresta ia sendo destruída para dar lugar à agricultura, né? As plantações e a construção de casas. Diga, Júnior. Teve um dia que eu falei sobre as árvores, né, com meu primo, que a mata estava sendo destruída, essas coisas. E ele falou, não é só plantar de volta? Mas você lembra de ontem o que eu falei? Que a prática do desmatamento e as queimadas, elas podem empobrecer o solo. O solo ele pode ficar sem nutriente algum e aí não pode ter mais plantações. E ele não fica fértil, né? Isso mesmo, ele não fica mais fértil. O que é que quer dizer isso? Que não vai nascer mais nada ali, porque não tem mais nutrientes. Tia, eu posso falar duas coisas rapidinho. Tia, eu queria ler depois. Eu posso ler? Nicolas, pode falar. Eu posso falar duas coisas rapidinho. A primeira é que eu gosto dessas árvores, tia, parece um coqueiro. E a segunda é que, quando eu tava vendo no Globo Repórter, eles cobriam d'água, tia, d'água intoxicada, uma parte da floresta amazônia para fazer um negócio lá de... Ou é elétrico ou é um negócio tóxico lá, tia. Tá vendo? Bora. Árvores e animais. E eu queria ler. Prossiga a leitura, Silvia. Tá, tia. Eu posso ler até metade, depois o Pedro Arthur lê a outra metade? Daqui a pouco também quer ler. Viu? Tá. Vamos lá. Atualmente, as estatísticas indicam que resta de 2% a 3% da mata original. E o que restou foi transformado em áreas de preservação ambiental, sob os cuidados dos governos federal e estadual. Dessa mata não extraídos principalmente o pinheiro do Paraná e a imbuía, utilizados em marcenaria, e a erva mate, cujas folhas são empregadas no preparo do chimarrão. O chimarrão é uma bebida bem típica de lá da região. Essa bebida, ela é uma bebida quente que eles costumam tomar por conta já desse frio todo, desse clima todo. Então, essa bebida é típica de lá, o chimarrão, típico chimarrão. É uma bebida originária de lá da região. O povo dos Estados Unidos, que lá é mais frio, aí eles tomam quase todo dia chocolate quente, que eu fico com inveja, tio, que queria. Vamos, o Pedro Arthur finaliza. Vamos, Pedro Arthur. Certo, tia. Além dessa mata, a serra do mar, muito úmida devido à proximidade com o Oceano Atlântico, favorece o desenvolvimento da mata tropical úmida da encosta ou mata atlântica muito densa e com grande variedade de espécies, que se inicia no Nordeste e continua pelo Sudeste até chegar ao Sul. Muito bem.
Tia, eu descobri uma coisa. Diga, Nicolas. De acordo com o aquecimento global, parece que é lá pela América do Norte, tia, que é onde se localiza os Estados Unidos, sei lá, os nomes dos países em inglês. É diferente, tia. Uma coisa que é o clima da temperatura lá, né, tia? Que se aqui for verão, lá é inverno. E aqui é inverno e lá tá verão ainda. Tudo, a gente viu também em outras aulas, por exemplo, o Japão, né? A gente tem uma diversidade no horário. E é como se fosse isso. Da posição do nosso planeta. Então, o clima, isso também influencia no clima. A posição do planeta, a posição da Terra. Para que lado a Terra está? Para que lado o nosso país está? Será que ele está para um lado mais frio, um lado mais quente? Então, até isso influencia. Mas vamos lá. Ó, vamos para a atividade. Eu queria falar uma coisa rápida. Não vamos ter tempo. E aí, nós já estamos com o tempo bem curto, mas a gente vai concluir. Página 117. Vamos lá. Primeira questão. Tá bem fácil essa primeira questão. Encontre a palavra oculta riscando as letras M e N e descubra o clima que predomina na região sul. Quem conseguiu? Subtropical. Muito bem. Tá bem fácil, né? Então, o clima da região sul, subtropical. Eu nem espero a senhora terminar de falar. Verdade. Mas é porque eles estão ansiosos. Vamos lá. Em que área da região sul apresenta o clima tipicamente frio? E aí? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não. Aí são os estados, Pedro Arthur. Tem uma área que o clima ele é bem frio. E a gente viu isso aí quando se falou do clima na página 115. Qual é o nome dessa área? O nome dessa área é Serras Gaúchas, né? Eita, que legal! Isso mesmo. Serras Gaúchas. Essa foi nossa segunda questão. Terceiro, na imagem, identificamos o pinheiro, a árvore típica do sul, da região sul. Agora responda ao que se pede. Letra A. O pinheiro é típico de que mata? Quais Mata de Mata araucária. Eu coloquei isso, que é para ficar um pouquinho difícil. Ô, tia. Oi? E eu falei o nome do negócio, só que eu tava com o microfone desligado. Ou mata dos pinhais. Então, Ô, tia, eu coloquei mata de araucárias. Essa é a letra A. Vamos para a letra B agora, para a gente finalizar, senão não vai dar tempo. Porque grande parte dessa área foi devastada. Isso a gente falou há pouco tempo. Devido à prática da agricultura. Isso mesmo. Devido à prática da agricultura. Muito bem. Ô, tia, mas eu complementei mais um pouquinho, tia. Com certeza, ainda tem mais, viu? Da pecuária e da... Calma aí, tia. Extração do pinho. Extração do pinho para a construção de casas e a fabricação de móveis. Muito bem, complementou agora o que faltava. Devido à prática da agricultura, da pecuária... Agricultura? Estranha essa palavra, viu? Eu nunca nem vi. Não, mulher, eu me confundi. Não existe não agricultura. Isso não. Eu sei, tia. Da extração da madeira. Tia acabou de inventar uma palavra. Ô, tia. Agricultura. Tia. Oi.
Tia, agora eu lembrei da minha cachorra, tia. Aí quando eu falo, bora tomar banho, tia, ela já finge que tá com sono, tia, pra não tomar banho. Eita. Vamos lá. Ó. Toda vez que Aqui fala está a que nossa tá tomando. atividade. Então, foi uma atividade bem simples, pequena. Espero que vocês tenham acompanhado. Então, aqui nossa primeira questão. Qual o tipo de clima da região? Subtropical. Então, segunda, ele está perguntando em que área da região sul apresenta o clima tipicamente frio? Nas Serras Gaúchas. Serras Gaúchas. O pinheiro é típico de que mata? Mata araucária ou mata dos pinhais? Mata dos pinhais. Porque grande parte dessa mata foi devastada. Então, devido à prática da agricultura, da extração da pecuária e da extração da madeira utilizada para a construção de casas e imóveis. Essa foi nossa atividade. Nosso tempo já está encerrando. Espero que vocês tenham concluído. E se não concluíram agora durante a aula, esperem pelo vídeo, porque esse é um dos assuntos da prova, viu? E não esqueçam, segunda-feira já tem prova, além dos 5 pontos para fechar o trimestre. Não deixem de fazer essas provas, não deixem de assistir aula, porque a gente já vai fechar mais um trimestre. Só falta, depois desse, só falta o último, para encerrar o ano e ver quem vai para o sexto ou quem fica no quinto. Olha, que coisa, né? Mas eu vou passar. Eu passei no dia. Indo pra escola direito. Tia, eu nunca fiquei de recuperação e nunca fiquei de ano. É porque quem passar vai pro Fundamental 2, né? Exato. Tia, eu não quero ficar de férias. Tia, eu não fiquei de ano e nem fiquei de recuperação. É verdade que na estimativa, né, as aulas vão voltar em novembro ou em outubro? Ô, Gabriel, essa é uma pergunta que a tia Maiara não sabe responder, não sei não. Porque eles vão... isso depende do governador, né? A gente viu que a nossa cidade ainda está na área amarela, na fase amarela ainda. Para poder a gente seguir, tem que ir para a fase azul, depois da azul, que a gente tem que ir para branca, é isso? Tá em área laranja. Para ir para branca. Pois é, aí a gente não saiu ainda da amarela. Aí isso vai depender deles, né? Se eles avançarem, fica mais próximo da gente voltar. Se não, aí a gente vai continuando. E mesmo que volte, talvez, eu acho que tem a opção de continuar, pelo menos esse ano, online, né? Não sei o ano que vem como será. Tudo isso depende deles, do governo. Tia, se a nossa área não ficar tão perigosa, eu acho que eu vou para a escola com a máscara da escola. Legal. Ô, tia, no instante tá acabando o ano. Exato, não é, Sara? Bem rápido mesmo. Tia, então, o ano que a gente fica saindo toda hora, a pessoa, tipo, o ano demora que só. Agora que a gente tá ficando em casa, já passou, não sei quantos meses. O ano tá acabando, tia. Vamos encerrar, nosso tempo tá acabando. Tchau, estudem, bom final de semana para todos, viu? E tem aula da senhora também. Tchau. Tchau, pra senhora também.